Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um podcast Case Sucesso. E hoje é um prazer, é uma honra ter uma dupla de empresários lá de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, porque aqui em Goiás nós também temos Jaraguá, né? Jaraguá do Sul. E é de uma empresa de tecnologia, uma empresa focada em venda em site, venda através de representação amplamente, com vários clientes pelo Brasil, espalhada pelo Brasil. Bem-vindo, então, Ivo Bayer. Bem-vindo, Marcos Cabral. É uma honra, é um prazer ter vocês aqui no nosso podcast. Olá, Fábio. O prazer é nosso, né? Quando nós recebemos o convite e vínhamos aqui para Goiânia, nós mesmos conversamos, não podemos deixar de passar lá, cumprimentar esse nosso grande amigo, parceiro de muitos negócios aí. Então, um prazer para nós estarmos aqui também. Agradecemos muito o convite. É isso aí, Fábio. Um prazer imenso, né? Conhecer, tratar contigo mais pessoalmente. A gente se vê tão pouco, né? A gente conversa muito, mas se vê muito pouco. E eu tenho uma novidade para ti, cara. Tem uma novidade que eu trouxe lá de Santa Catarina para ti, cara. E a novidade é boa. Eu trouxe uma novidade muito legal, cara. A Geovendas está hoje oficializando a primeira revenda Geovendas do Brasil com o meu amigo Fábio Cuiago. É isso aí, ó. Aqui, ó. Presente para você. Obrigado. Um para você, um para sua esposa, tá? Devidamente uniformizado Para agora, que você hein? comece a usar a nossa camiseta, né? Agora devidamente uniformizada. Exatamente. Isso O aí. Fábio vai abrir uma nova, eu diria que é um novo modelo para Geovendas, porque em tempos de internet, tu, melhor do que ninguém sabe disso, a gente consegue fazer muito atendimento remoto. Sim. Mas eu sou das antigas, né, cara? Eu sou como tu, assim, eu gosto de pegar o carro, ir visitar, apertar a mão, olhar no olho. E eu vou dizer pra ti, cara, venda é relacionamento. Sim. Né? Venda é relacionamento. Venda, quando a gente faz uma venda remota, eu faço 4 presencial. Né? E é muito importante estar perto do cliente, né? Poder dar uma assistência para ele, né? Porque eu acho que software não é diferente de outros produtos que tu vende e some, não. Software é uma parceria, então tem que estar Tem uma continuidade. constantemente visitando, porque também a tecnologia ela vai avançando, né? E toda vez tem novidade, principalmente a Gel, que tem muitas novidades aí constantemente, né? Nos grupos, a gente vem acompanhando. E é uma honra, é um prazer fazer parte dessa história de Geovendas. E tenho certeza que vai ser uma excelente parceria e muito duradoura e produtiva para nós todos, tenho certeza com disso. certeza. A região de Goiás, né, Ivo, a gente vinha conversando, ela é muito estratégica para Geovendas. A gente precisa crescer muito aqui. E diferente de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que a gente está a, sei lá, 3 horas de carro, um avião, aqui é longe. A Geovendas não tem braço para manter o alto padrão de atendimento que a gente tem com os clientes do Sul e do Sudeste se eu não tiver alguém aqui. E a gente tem que ir para... Como que eu vou botar o nome da Geovendas, que é um nome que tem 17 anos, com mais de 500 clientes, somos líder número 1 da indústria da moda, na mão de uma pessoa que eu não conheço? Não dá. Não tem como, né? E a gente teve que escolher, e você realmente foi muito bem recomendado pra gente. A gente conhece do teu trabalho, sabe o quanto você é profissional nisso, e a gente tá muito feliz e honrado de você ceder um pouco do teu tempo para atender a Gel e vir trazer... A gente sabe que são pegadas diferentes, né? A gente trabalha completamente diferente de uma venda do RP. A venda do Força de Vendas, a venda do B2B é uma venda muito mais relacional, Sim. né? Porque tu tá mexendo com o dinheiro do cara, né? Tu tá mexendo com o ganha-pão dele, né? É onde que entra, né? Onde que entra. Se não entrar aqui, não tem show de fábrica, não tem contas a pagar, não tem mais nada. É verdade. Se não vender, não faz mais nada. Então, é extremamente importante trazer. E eu digo mais, você falou uma coisa muito importante. Conversar com o cliente para entender por que ele está com aquele problema. Porque muitas vezes eu sento com o cliente e eu mostro para o cliente que ele não tem um problema. Ele acha que ele tem um problema. E que às vezes isso é só dar um passinho para o lado e vai resolver o problema dele sem ele gastar R$1 milhão. E aqui em Goiânia nós temos muitos bons empresários, temos muitas boas empresas, boas marcas. Eu sei que a Geovenda já tem muitos clientes aqui, está ampliando muito, já estamos com muitas implantações em andamento, mas nós temos muito mercado. E o goiano é um povo caloroso, um povo receptivo, um povo aberto a inovações, né? E eles sempre dão muito crédito para a gente também que é do Sul. Né? Porque, querendo ou não, o Sul é o berço, né, do têxtil do Brasil, né? Com certeza. Então, a gente, querendo ou não, a gente começou... Não é que a gente
tá mais na frente, mas a gente começou, né? A gente começou antes. Começou antes, na verdade, né? Digamos que nós já passamos lá por alguns perrengues, por alguns desafios que eles não precisam passar por aqui sozinho, né? Eles podem contar com essa expertise, né? E trazer o que tem de bom, né? Eu costumo brincar com as pessoas que estão à minha volta, meus liderados ou meus pares, né? Eu disse, gente, nós não precisamos sofrer 2 vezes por aquilo que já é conhecido. Se vocês sabem que alguém já resolveu isso, vai atrás, busca a solução. Tenta encontrar o desafio, não vamos reinventar. Né? Usa-se muito aquela frase, reinventar a roda, né? Eu já prefiro dizer, não vamos reinventar nada, não vamos penar por aquilo que já foi resolvido por alguém de uma outra forma. Vamos adequar para cá, né? É aquele ditado antigo, né? Inteligente é a pessoa que aprende com os seus próprios erros, mas o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros, né? Então vamos pegar o que deu certo, o que não deu certo, né? Porque ninguém, como você falou, ninguém inventa a roda, né? E a indústria que vende pro varejo, não só a indústria da moda, a indústria que vende pro varejo, então a indústria que fabrica e vende pro comércio varejista, ela tem uma dor muito parecida em qualquer... Não é só a indústria de confecção, a indústria de plástico. Plástico mesmo, indústria de plástico. Qualquer coisa que tu pensa de plástico. Embalagem, carrinho, brinquedo, pote. É tudo indústria que vende pro varejo. Sim. Esses dias eu atendi uma indústria que fazia o quê? Chuveiro elétrico. Cara, é plástico injetado também com uma resistência. A indústria vendendo pro varejo. Então, quando tu pensa que a indústria vendendo pro varejo resolve isso de uma certa forma, consegue... A dor é commodity, Fábio. O problema da confecção é que ela tem aquele probleminha pequeno, né? Ela troca tudo a cada 4 meses, né? É verdade. A cada 4 meses ela joga fora tudo, né? Muda tudo, né? Não é o chuveiro que tá lá há 10 anos vendendo mesmo, né? Bota 10, tá 40 anos o chuveiro lá vendendo, ele nunca trocou o código do produto, entende? Então, a indústria da moda, ela é muito rápida. E ela troca de opinião como quem troca de roupa. E o software tem que acompanhar essa velocidade, né? Exatamente. Então, quando a gente atende essa indústria, as demais ficam muito fáceis. Não, e eu vou te dizer, não troca nem só de opinião, né? Troca de política comercial, troca da maneira de atender, troca da maneira de pensar. Ela é muito dinâmica. Ela é dinâmica. Porque nasce produtos novos 4 vezes por ano. Mas, agora, nós temos clientes agora lançando produto a cada 15 dias. Tem os... Fast fashion. Eu vou dizer uma coisa pra ti. As pessoas, às vezes, têm medo de abrir empresa porque, o cara vai saber como eu estampo, como eu talho, como eu controlo o estoque. Meu amigo, isso todo mundo sabe. Isso não é diferencial pra ninguém. Quem tá nessa ainda, diferencial é o quê? Ainda tá comercial, desenvolvimento e custo. Controle de custo. Né? E daí eu te pergunto, quantas regras comerciais hoje tem no Geovendas? Não sabe dizer mais ou menos? É no padrão? Não. Eu digo assim, é uma análise combinatória quase que infinita. No padrão da Geovendas, a política comercial padrão, aquela que tu compra sem nenhum adicional, tem 14. 14 descontos no padrão. Temos clientes com 23, né? 23, 24 tipos de desconto. Tendo assim, desconto, prazo, preço, né? De tanto até tanto, dou tanto de desconto para receber em tantos dias, para dar tanto de comissão, mas a comissão metade no recebimento, metade no faturamento, mas se for o item, cara, é infinito, cara. É infinito. E tem uma coisa, Fábio, nós somos essencialmente uma fábrica de software. Então, se ainda assim você tiver uma necessidade que de repente é um diferencial da tua empresa, da tua forma de tratar com o teu cliente, e tu precisa que alguém entenda essa necessidade e desenvolva essa necessidade para ti. A Geovendas, ela não é um pacote fechado. Ela é essencialmente uma fábrica de software. A gente customiza. A gente customiza o que precisar. A gente customiza. É porque se a gente tá falando que o diferencial da empresa é o comercial, a tua necessidade de diferente. hoje não é a mesma de amanhã. Então, assim, ou você se adapta ou você não cresce. E a moda é muito engraçada, né? A cor que vai vender nessa coleção não necessariamente vai vender na próxima. E daí, se não vender, vira R$9,99 lá no Magazine Torra lá no Brás. Né? Mal paga o custo da costura. Exatamente, é isso aí. Mas assim, pela tua experiência de mercado, já que a gente entrou nessa seara aí, né? O que é mais comum, assim? Porque a gente tem vários segmentos, né? Mas vamos pensar assim, uma venda de coleção através de representante. Que eu acho que é um apanhado
maior, assim, de clientes, né? Qual é a pegada que o pessoal geralmente tem? Eu sempre vejo muito desconto progressivo, ligado à comissão. Tanto de desconto, tanto comissão, vende pack, não vende. Se me permite, Cabral, colaborar, eu acredito que existe uma parte bem commodities, né? Que é a partir do teu custo, tu forma teu preço de venda, já com uma política de faixas de desconto, né? Por exemplo, de tantas peças, até tantas peças você recebe esse desconto, até outras peças esse desconto. Dependendo do desconto que você receber, a tua comissão cresce um percentualzinho, cai um percentualzinho, junto com o prazo médio. Esse é uma commodities, que basicamente todas têm. Aí a gente começa a ter os pormenores, que é como esse carinha que tu falou aí. Tem a compra pack, compra Kit. combo, Kit. compra kit, desconto progressivo, Desconto crescimento. Desconto crescimento, né? Desconto, como é que é o Brinde. desconto? Brinde. Brinde, agora Daí eu Tantos digo, valores cashback. ganha brinde. Meta. Meta Cashback, por já tem cliente, também? cashback, temos também já cashback, meta por cliente. Programa de pontos. Tem o desconto geral com base em descontos diferenciados por produto, que é mais ou menos o seguinte. No geral, você pode dar 10% de desconto no pedido. Agora, se tiver um item que tu quer dar 18 e o outro item tu quer dar 2 ou 5, depende daí também do valor, tu pode. Pode. Então tem isso. Então, assim, é grande o leque, né? Aí, o que... Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Existe um modismo nisso, tá? Né? Que É, vai e Isso. volta, vai e volta. Não, né? existe Isso. um modismo. É engraçado. Era onde eu ia chegar. Era onde eu ia dizer assim, parece que tudo vira... Agora a moda é essa. Agora a gente está na moda do progressivo. Não, agora a moda é meta por cliente. Meta por cliente. Meta Então, por desculpa. cliente. Então, progressivo Meta foi por coleção passada, né? É. Mas tem isso aí que ele falou assim, parece que o mercado foi, todo mundo vai. Um grande lança uma tendência, Isso mesmo. os outros vão atrás. E daí, muitas vezes, a gente tem a felicidade de ter o grande na nossa carteira e ter os outros na nossa carteira, aquela tendência que o grande lançou. Já está pronto. Já tá pronto no nosso produto E pros geralmente quem lança é o grande. E geralmente quem faz moda, na hora de fazer Sim, isso, né? me copia o pergunta, grande, né? Se o cara inspira no se grande. inspira no grande, porque o cara vende um monte. O grande que eu digo é o cara que tá 1 bilhão ano. Esse é o grande na confecção. E a Geovenas tem muitos grandes Tem na muitos, carteira, né? tem muitos. Temos alguns. Temos alguns. Tem muitos. Agora tem bastante. No Temos, começo não teve tantos, mas a gente teve uma grande felicidade de ser escolhido por, eu posso dizer, com certeza que é a maior indústria infantil da América Latina. E eles nos acolheram lá em 2017, né? E a gente desenvolveu muita coisa para eles. Personalizamos muito. Até hoje a gente personaliza muito para eles. E eles são assim... uma vez eu fui numa reunião com o Ivo lá. O CEO chegou e falou para nós assim, poxa, mas como é que vocês vão trazer novidades para nós aqui e tal? Daí eu olhei para a cara dele assim e falei... Vocês criam novidade. Quem é que tu acha que cria mais novidade que vocês? Quem que tu acha que cria mais? Vocês criam todas as novidades, cara. E naquela Vocês época, que são a tendência. eles são a tendência, Eles né? são o direcionador. Eles assim, são né? os direcionadores. Ah, É mas incrível é como engraçado. muda. E a gente tem hoje tem até maiores que eles em faturamento, mas inovação é difícil ser melhor que eles, cara. Os caras são muito bons. Eles estão Mas isso é sempre em pensando. tudo, né? Em todo setor a gente tem sempre tem uma referência que a gente se baseia, alguém que é melhor que a gente. Claro. E tenho certeza que também eles olham para alguém lá fora, né? Eles olham para quem é maior que eles. Mas aí que às tá, eles vezes. vendem lá fora com a nossa plataforma também. Mas Lá eu vou fora. dizer uma coisa pra ti. Lá fora não tem. Não Lá tem. fora não tem prazo, cara. Lá fora não vende, é cartão à vista. Vende à vista, recebe à vista e vende e não tem. Não existe política, não existe cadastro de cliente lá fora. Ninguém precisa de 78 campos mais 252 referências comerciais. Não existe isso, é um código, um nome e acabou um e-mail. Brasileiro que É é o louco Rubem. mesmo. Aqui que é o problema, entende? Então assim, a nossa legislação é tão travada e nós temos tantos problemas de cobrança, Tanto inadimplência. tanta inadimplência, As tanta coisas têm que ser pensadas. Tem que ser muito pensar. E eu disse isso num outro podcast, até colocaram na nossa. Aí, ó, por favor, redes sociais, geovendas.oficial, geovendas.pessoas, dá uma olhadinha lá. Vou estar Vou botar colocando aqui embaixo, aqui na Geovenda Oficial, embaixo Geovenda aqui Poli. do vídeo aqui também, Né? na descrição do vídeo. Isso, então eu até recentemente saiu um corte de uma entrevista minha que eu falo assim: a indústria da moda, ela é o grande herói
do mercado. Porque ela compra 30, 60, 90 na malha, às vezes, muitas vezes compra a malha à vista, né? Quando ela não é verticalizada, ela é confeccionista para frente, ela não Sim. faz a malha, como é muito aqui, né? Aqui em Goiânia é aqui muito, é muito assim, o cara muito, compra muito. a malha pronta, ele tem que comprar à vista, lá do sul, a malha geralmente, né? Sim. E daí ele tem que vender 120, 180 na coleção do ano que vem. Sim. Ele compra a malha agora. Haja dinheiro pra Exatamente. segurar Ó, isso aí tudo. imagina, ó o ciclo. Olha a energia desse empresário, cara. Tem que bater palma pra esse cara. Ele comprou a malha agora para inverno 26. A malha vai chegar, ele vai ter que fazer os modelos. Depois ele vai ter que criar um mostruário. E ele vai montar. Todo esse dinheiro tá entrando na frente, cara. Depois ele vai mandar esses mostruários, vai mandar o pessoal começar a vender inverno no final do ano, né? Dezembro ele tá vendendo, os representantes deles começam a rodar para começar a entregar isso em março e abril. Pro cara pagar 120 dias depois que ele receber. Então ele tá botando dinheiro um ano antes, cara. Um ano antes ele bota o dinheiro na frente. É muito, né? E pra quando torcer pro cara pagar ainda. E torcer pro cara pagar. Então, o grande herói disso tudo é... Mas tu falou em mostruário, ele aproveitar essa tua deixa ali, né? Como é que tá hoje a questão do mostruário virtual hoje? Bastante forte. Bastante forte, né? A gente usa, dentro da Jovenas, a gente tem o catálogo. A gente tem o catálogo virtual dentro da Jovenas. Tem várias formas de fazer isso, mas o catálogo é bem legal. Mas quem não tem marca, Fábio? Tem que ser o físico. Porque Não tem o lojista segurança, quer não pegar- há, né? o lojista Ele ele quer quer pegar malha, sentir. ele quer pegar, sentir ver o se a tato. costura é boa. Entendeu? Porque se botar no ponto de venda dele e não vender e começar a descosturar e começar... E tu É um acha que problema. vai Pra quem chegar... tem marca, beleza. Agora, pra quem tá começando, cara... E tu acha que vai chegar um momento de não ter coleção? Por exemplo, assim, se tu for hoje pegar umas indústrias no Nordeste, eles não têm coleção. Toda semana eles lançam X referências, vamos dizer assim. essa é a tendência do fast fashion, né? Uhum. Quando tu não tem... Quantas peças tu acha que uma indústria dessa faz, cara? Depende. Cara, 20 mil peças no mês. 30 mil. 100 mil. 100 mil. 100 mil. Essa empresa que a gente falou agora faz 200 mil dia. Tá, é doido. É muita peça. 200 mil peças dia. É muita peça. Tá entendendo diferente do que nós estamos conversando? É, No né? grau que nós estamos conversando aqui? O preparo é bem diferente, É né? outro mundo, cara. É outro mundo. Então, quando tu vai escalar nesse nível, tu não pode fazer esse tipo de coisa. Eles até podem fazer 3 coleções, 4 coleções no ano e lançar peças a cada 15 dias. Que é isso que elas fazem, tá? Lançam uns previews, Lança preview. cápsula. Tem umas tendências, lançam algumas coisas Só no tá meio, né? mudando o nome, Fábio. É exatamente o mesmo processo. O processo no show de fábrica não muda, cara. É só a forma de vender. Porque uma empresa dessa, ela compra o fio, ela tece, ela tinge. Exatamente. Tem um lead Tudo. time ali, no mínimo uns 90 dias, né? Entre tu liberar Ela tem a e- fazenda de algodão dela, cara. Ela planta o algodão, faz o fio, faz a malha e faz a roupa e ainda vende. E ainda banca o cara, né? Tá, é doido. Eu diria que tem espaço para todo mundo. Tem tá? espaço pra todo mundo. Eu diria que tem exatamente. espaço para os dois modelos de negócio. Nós não temos bola de cristal para adivinhar as coisas, né? Mas eu acho que esses dois modelos eles vão conviver por um bom tempo, na minha opinião. Vai conviver o modelo do fast fashion e acredito que ele vai estar muito ligado daí à modinha, por exemplo, assim, aquela confecção de roupa feminina. Acho que ali existe uma tendência mais forte, né, Cabral? Um grau Infantil mais feminino forte. também, né? Infantil feminino também. O teen, feminino teen, teen, é. feminino teen, sabe? Quem tá mais antenado com a moda, mais... Porque elas movimentam, né? O masculino não vai Tá acontecer. aparecendo Tu na acha que o novela hoje, eu quero na loja amanhã. Meu Isso, querido, isso. masculino, camisa polo. Né? Agora, Vai ser. aquela coleção do infantil, da roupinha dos primeiros 3 anos, esse negócio todo, eu acredito que ele vai continuar nessa pegada. É difícil para todos Prever, nós prevermos isso, né? Porque a gente está bem no meio daquele momento, né? De quem nasceu antes do Netflix e depois do Netflix, né? Não sei se Sim. você já tinha ouvido essa expressão. Não tinha ouvido, eu mas tive- imagino por quê. Tive o prazer de ouvir essa expressão semana passada num keynote com o CEO o chefe de operações da Ferrari.
E daí ele contando, né, que... O cara tá chique, né? Tá chique, Tá né? chique, eu tava É chique. Ferrari, ele tá falando em... Como é que é? Ferrari. Computador lá, como é que é? Eu tava trabalhando, ele conversando Computador com o chefe, quântico lá Computador e- quântico. Depois a gente dá uma palhinha... Eu tava trabalhando, tá? Ele tava já conversando Depois com a o chefe gente depois a gente dá uma palhinha do computador quântico também. Mas o chefe de operações da Ferrari, ele estava contando para nós que eles estão tendo que mudar a forma de comunicação, e eu acho que isso que ele colocou ali é válido para todos os negócios, porque nós temos uma geração antes do Netflix e após o Netflix. Então nós temos aquele pessoal que acompanhava a Fórmula 1 pela TV, né? Que Ao vivo no ao vivo no Acordava às domingo, 3 horas da olhando, manhã pra... e era aquilo ali. Eu ia no domingo assistir a corrida de Fórmula 1. Ia no domingo assistir a corrida de Fórmula 1. Você não estava antenado em outras informações, né? Daí agora a gente já vem para uma geração que está interessada, por exemplo, num app, que inclusive a Ferrari desenvolveu um app com inteligência artificial, que te entrega as estatísticas das corridas, o ângulo da curva, do gasto do pneu, aquelas informações técnicas que ficavam lá nos bastidores com os mecânicos. Isso agora conquista uma certa parte dos novos fãs, então os fãs vão nesse app, eles querem ver as estatísticas da pista, as estatísticas da corrida. Veja a mudança de mindset. Tem o cara da TV, tem o cara que está interessado nisso e tem um novo cara agora. Que além de tudo isso, ele quer saber as fofocas envolvendo os pilotos. Com quem que ele está namorando, com quem ele não Drive tá... to Live, aquele... Entende? Então ele colocou assim que eles estão redesenhando, porque ele tem que ele tem que falar com três Tem que se adaptar, né? três públicos completamente diferentes por um canal, por outro canal, né? Ele não pode abandonar totalmente o outro lado, né? Eu brinquei, eu falei, meu sogro é um antes da Netflix, né? Que fica ali no domingo esperando vir a corrida. Ele assiste a corrida, né? Dá uma olhadinha na volta mais rápido e deu. E por outro lado, a gente tem esse pessoal. E eu acho que isso nós temos que ter em mente para o nosso negócio. Então, por isso que eu digo, cara, tu vai ter uma pegada de fast fashion, porque vai ter gente que vai estar interessada em comprar a roupinha que apareceu com aquela influencer. E se tu acertar a influencer, né? Não. Entendeu? Então, vai ter isso, como a gente vai ter aquele pessoal que vai comprar a roupa quando vier a coleção, que vai esperar a pegada e etc e tal. Mas a gente tem que estar antenado para isso. Mas tem outras coisas também que eu acho que tem que ser... Que não é só isso. A indústria, ela gasta muito dinheiro na produção de imagem, de material da sua coleção. Estou falando do indústria da moda aqui, tá? É moda mesmo, não estou falando do Magazine Torra, né? A indústria que realmente tem um valor agregado. Ela gasta muito dinheiro para fazer o catálogo, fazer a influencer, fazer o desenvolvimento do produto, né? A storytelling da venda. Storytelling da venda, montar tudo isso. E se isso, Fábio, não chega na ponta, lá no lojista, na balconista, todo esse dinheiro é jogado fora. E é aí que a Geovendas entra. É aí que a gente entra. A gente faz esse storytelling, a gente faz essas fotos, a gente faz esse material chegar na ponta, lá na vendedora de São José do Rio Preto, na rua 15, chamada Amanda, entendeu? A gente faz isso chegar lá, entendeu? Então, é isso que é importante, porque quanto custa tu gastar uma fortuna para fazer aquele catálogo tal, aí o que a lojista faz? Pega a tua blusa, pega o celular e manda no grupo do WhatsApp uma foto tudo trocada. Toda torta, tudo de qualquer jeito. E tu pagou uma modelo, pagasse uma jogar influência uma lá grana ferrada. Tu desenvolveu todo um material para ela postar no Instagram, postar no WhatsApp. Mas sabe por que ela fez isso? Porque não tem Porque não chegou o material. Porque o material não veio junto com o pedido. Porque ela não tem um site para fazer o download, que ela não tem uma inteligência artificial para mandar um... Eu gostaria das fotos do produto tal. Não tem... Entendeu? Se não chegar na ponta... Não resolve, né? Não resolve. Mas vem cá. Como é que começou a história da Geovendas? Começou com quem de vocês dois aí? Com o Ivo. Antes era... Ibetec. É porque assim... O ego é tão pequeno, né? Que era nome Ivo Baher Tecnologia. Não, a história não é bem essa. A história é outra. Eu precisava emitir uma nota no mês seguinte. A falta de criatividade. Juro que foi isso, cara. Porque eu precisava emitir nota no mês seguinte. Posso falar? Nome. Cheguei na contabilidade, o cara disse um nome. Não posso falar nada, a minha é FRC. Um nome.
Aí eu recém tinha saído de uma empresa onde estava trabalhando lá um monte de tech. O que tu imaginava de tech tinha lá? Era Tabtech, Fintech, não sei o que tech. Eu disse, cara, coloca IBTech aí, vamos emitir logo esse CNPJ que a gente precisa faturar, né? Mas, bom, eu vou resumir aqui a história. Isso lá em 2007, né? 2007. 2007, quando a gente começou. Então, a história é mais ou menos... começando a fiscal eletrônica no começo. Não, bloco. Era bloco ainda? Bloco. Bloco. Minha esposa, que a minha letra, né? A minha letra era linda. Era pra ser médico. Era pra ser médico. Minha mãe sempre dizia isso, que de médico eu tinha letra. E minha esposa preencheu algumas notas no punho para poder faturar, porque não tinha nota fiscal eletrônica, não tinha nada nisso. Né? Então, a história, ela começa assim. Eu trabalhei durante muitos anos numa empresa que desenvolvia RP, lá na nossa região, né? E em determinado momento eu decidi sair. Daí eu fico trabalhando uns 2, 3 meses como freelancer, ajudando uma outra corporate. E daí, isso foi em 2006. Aí em janeiro de 2007, eu entro numa empresa de moda lá de Jaraguá, inclusive, porque eu queria aprender outras tecnologias. Literalmente, eu fui para ela por causa das tecnologias que ela usava. E na empresa de RP que eu trabalhava, usava outras coisas. Aí lá não gostei desse novo cenário, desse novo mundo. E fui convidado por uma empresa de Joinville para desenvolver uma espécie de framework, digamos assim, um conjunto de utilitários, na mesma tecnologia que eu usava na outra empresa. Eu disse, aqui eu estou em casa, vou saber o que fazer. Aí eu combinei com o pessoal lá o seguinte, eu faço isso, a gente faz por uma horinha menor, mas depois eu uso isso para começar a customizar nos meus clientes. Porque como eu tinha Network da outra empresa, os clientes lá me procuravam para prestar serviço. Então, mas fundamentalmente era uma prestadora de serviços. Prestador de serviços. A IBTech era uma prestadora de serviços para têxtil ou a indústria padrão, mas em manufatura e custos, porque era a minha especialidade. E hoje a gente tem uma corporate na área comercial, né? Então, assim, foi a primeira guinada, né? Então, assim, a minha especialidade sempre foi chão de fábrica e custos. E eu começo a prestar serviço para esses clientes nessa área, né? E daí vai vai outro, até que eu caio numa confecção lá de Pomerode. Não sei se a gente pode falar o nome aqui. Pode falar o nome. Faquini, um abraço pro Francis. Eu caio lá na Faquini com o Francis, que hoje é diretor, acho que ele está como diretor de operações lá, filho do seu Moacir. E o Francis eu conhecia da empresa de RP que eu trabalhava, porque ele cuidava da parte de custos e eu prestava suporte para ele. E ele me chamou lá para fazer um trabalho no PCP. Fiz um trabalho lá para ele era um módulo de apostas, né? Aquela história na confecção, né? Sim, apostas de produção. 2 lotes piloto, depois tu vê as vendas e vai definindo os lotes conforme a demanda, né? A demanda. Faz o pulmão, né? Fazia o pulmão, sim, fazia a aposta do isso. pulmão. E daí isso deu muito certo lá, esse trabalho com ele foi muito bacana. E um dia ele me chama lá dizendo assim, Ivo, eu tenho um problema aqui, eu tenho um desafio aqui que eu preciso resolver envolvendo o meu comercial. Aí eu fui lá para ver o que era, daí ele me falou da história dos mapas, né? Que o representante ele recebe uma região, aí é difícil você controlar por relatório aonde o representante foi, onde ele não foi, então ele queria um mapinha. Vermelho, amarelo, verde. Verde é a cidade que eu vendi naquela coleção, amarelo eu tenho cliente e não vendi. Vermelho eu não tenho cliente, então, não tudo vendi. começou nos mapas? Nos mapas. Mapa começou nos mapas. Até os mapas vieram depois, né? Não. Tanto a história de tudo começa nos mapas. O nome Geovendas... fui eu que bolei. O Marcos que bolou por causa dos mapas. Por causa dos mapas. Porque daí... Geográfico, né? Depois que a gente tem esse lance dos mapas, que foi o nosso primeiro produtinho, bem embrionário lá na época, né? Aí, dentro dessa parte dos mapas, a gente evoluiu em outras frentes. Né? Aí a gente foi para o contrato de resultados, que é análise de metas de representantes. Sim. Né? Aí esse nasceu também dentro da Faquini. Aí, num outro cliente nosso que comprou os mapas, nasceu a gestão de carteira de clientes. Que eu acho que hoje é o segredo do sucesso. Gestão de carteira de cliente, quem não faz, tá fora do mercado. Né? Análise de cliente comercial, não comercial, que estão vendendo, risco de perda, né? Isso aí. É isso aí. É exatamente isso aí. Né? Tem muita gente que não faz isso. Eles não fazem isso e gastam 200 mil reais em cada coleção para fazer foto. É aquela questão, e não cuida do cliente. Muito preocupado em conseguir novos e esquece da base, né? Exatamente. Esquece de manter o que tem, né? 7 vezes mais caro. 7 vezes mais caro abrir um cliente novo do que manter um cliente feliz. Cliente de base feliz. Tá doido. E daí, em determinado momento,
me encontro novamente com o Cabral, porque o Cabral a gente se conhecia da época de FURB, fez Faculdade juntos, né? praticamente juntos. Quando ele começou na parte de BI, ele instalava alguns BIs junto com essa empresa de RP que eu trabalhava. E um dia, de novo, ele estava ainda na empresa de BI dele e ele precisava de uma solução de mapas. E eu estou até hoje me lembrando como é que tu chegou na nossa solução. Não lembro se tu viu em algum cliente. Não, vi na Faquini. Vi na Faquini. Né? Aí ele lembrou de mim e a gente refez contato. Daí, como eu não tinha pegada comercial, né, que vale salientar aqui algumas coisas. Primeiro, que eu nunca pensei em empreender na minha vida. Eu deixo isso bem claro, falo para todo mundo. O empreendedorismo ele aconteceu e, digamos, eu aproveitei a oportunidade e tive o clique de aproveitar. Agora, se tu me disser que eu acordei com 21 anos ou terminei meu segundo grau com 18 e queria ter uma empresa, isso não. Né? Que lá em Jaraguá existe uma trilha perfeita, né? Você nasce, estuda, termina o segundo grau, se forma, toma uma pílula azul e vai trabalhar na VEG, né? Mais ou menos assim, né? Ou amarela, uma pílula vermelha, e vai trabalhar na Alve. O Malve, né? Ou é VEG ou é Malve, né? Tem umas cores lá, né? Um abraço para os grandes empresários de Jaraguá do Sul, uma cidade fantástica aqui, piadas à parte, né? É incrível. Tem muitas eu sei que a gente está falando da nossa cidade, né? A VEG é uma empresa... Eu tive a oportunidade de bater uma foto com o seu Werner na frente da VEG. Bom. Realmente E Jaraguá... tu sabe que poucas pessoas sabem o que é a VEG, né? Não tem noção do Cara, tamanho, a gente viaja o Brasil todo, de vez em quando eu pergunto, você conhece a VEG? O cara, não, nunca ouvi falar. É a segunda maior do mundo. Exatamente. No segmento dela, né? Só perde para a BB, né? Eu acho. Mas aí o que acontece? Nesse meio tempo daí, eu não tinha o tino comercial, sempre tive um tino técnico. Aí o Cabral aparece nessa jogada dizendo assim, eu vou vender teus mapas lá junto com o meu BI, porque a gente precisa de uma solução de mapas. E daí ele começa a vender os mapas lá pelo BI dele. Nesse momento ele era como se fosse uma revenda, um freelancer. Freelancer, né? Aí chegou um momento que eu chego para ele e digo assim, Cabral, agora é hora de tu vir para cá, a gente precisa dar um passo maior. Precisamos crescer, né? Precisamos crescer, vem para cá, vamos com o comercial e tal. E daí a gente traz o Cabral pro time. Daí ele vem pro meu time, ainda não como sócio, né? Nesse momento eu ainda era o único sócio. E ele vem para a área comercial para nos ajudar a vender. Hoje é até engraçado, se fosse comentar as coisas que a gente comentava naquela época, não é bom nem falar, né? Daqueles pequenos números, não é bom falar. Não pode falar. Mas assim, foi realmente, comercialmente, foi uma primeira virada. Aí acontece um outro negócio na minha vida, que é um troço chamado TDC, The Developers Conference, lá em Floripa, não sei se já ouviu falar. Não. É um congresso para desenvolvedores de software. Ainda acontece. Sabe aquele bando de nerd junto? Só tinha nerd lá. Isso. Só que é o Star Wars. O Star Wars ainda é o cara normal. É o Naruto, é o cara do Naruto. Eu faço parte desse time do One Piece. É o cara do One Piece, é o cara do Naruto, é o cara do jamais. Essa galera, Dragon Ball Z, essa galera que tá aí agora. E daí eu vou para esse evento e olho para tudo aquilo ali, olho para minha corporate, olho para minha empresa e eu penso, cara, não dá para eu ficar com essa minha mente. Eu tenho que abrir, open your mind, né? Eu tenho que abrir minha cabeça. Eu não posso mais pensar que eu quero ser uma empresa pequenininha. Porque eu tinha isso. Quando eu comecei a prestar serviço, eu disse, cara, eu não quero ter mais que 10 pessoas aqui. Não tinha. Tínhamos 4, 5. Uns 4, 5. Eu não quero ter mais que 5, 6 pessoas. No eu começo, tinha 4 pessoas. Aquela história toda, né? Que toda pessoa que não teve a veia empreendedora passa. Comodismo, né? Você acomoda. Isso. E daí lá me dá assim. o primeiro estalo. Daí eu disse, opa, peraí, cara. Mas nós temos um produto tão bom quanto deles, nós temos inteligência, temos colaboradores, temos tudo como eles. Por que a gente não dá essa pegada de crescer também? Aí foi quando eu volto para casa de novo, chamei 4 pessoas, né, chaves da companhia naquela época e disse, é o seguinte... Vamos ser sócios. Vamos ser sócios. Esse piano sozinho eu não vou conseguir carregar, mas a gente tem aqui a chance de levar um piano para frente. E aí, vocês estão afim ou não estão afim? Na época era um piano bem pequenininho. Na época era um piano pequenininho, né? E que a gente tinha grandes perspectivas de que fosse crescer. E cresceu. Cresceu e vai crescer ainda mais, né? Uhum. Aí o pessoal topa. Eu sou muito feliz com os sócios que eu escolhi. A gente conseguiu uma sinergia muito boa.
eu tenho uma facilidade na gestão de conflitos, na orquestração, então isso ajuda muito também. Cada um dos nossos sócios, eles têm um perfil e uma qualidade que faz com que eles sobressaiam e juntos a gente vira um time muito forte. Então, a história toda, nós podemos dizer que começa prestando serviço, depois vai para o produto de mapas, que nasce na Facchini, e dali, em determinado momento, a gente dá um pulo comercial e chega no que nós somos hoje, aí, 600 clientes. Mais de 1.000 marcas, né? Mais de 1.000 marcas, 80 colaboradores, Mais. 2 sedes, um em Blumenau, um em Jaraguá. 96? 96 colaboradores. Eu fico 2 semanas fora, é o que dá. É aquela frase que o nosso amigo Michael Brock, um abraço aí pro nosso amigo, que ele fala, né? Sozinho a gente chega mais rápido, mas com pessoas a gente chega mais longe, né? Então, quando a gente tem pessoas junto, né, para abraçar a causa e cada um pega numa ponta, né, as coisas fluem mais rápido, né? E faz todo sentido isso, tá? Essa frase faz todo sentido, porque hoje eu tenho total tranquilidade de literalmente me ausentar da operação por um período, porque eu sei que as coisas vão funcionar. E nem sempre foi assim, né, Ivo? Não. Foi difícil quebrar esse. O alemão não deixava aquilo ali de jeito nenhum. Não. E também chega um momento que a gente quer usufruir do que a gente plantou também, né, Ivo? Não Mas é não pela dar uma descansada, né? Não, cara, é que assim, ó, tem que entender que cada um tem um papel. E o papel dele não é estar lá dentro preocupado se o cliente tal tá reclamando, se tem número, quanto é que tá a quantidade de chamados que tá entrando, se tá tendo venda. Ele não tem que estar preocupado com isso, cara. Ele é o CEO da empresa, ele tem que ir para fora, tem que crescer, tem que ir buscar conhecimento, buscar tecnologia, trazer esse é o esquema, mundo entendeu? para cá, entendeu? Se você tá com a cabeça na operação, você não vai evoluir. Você não vai pensar em gestão. Não tem como. Não dá. Não tem como, porque tu vai estar preocupado com a operação. E hoje, né, graças a um trabalho que a gente construiu de longa data, a minha preocupação com a operação é muito menor, infinitamente menor do que já foi em outros momentos, né? E isso é importante para o crescimento da empresa, para o crescimento dos ideais da corporate, para o crescimento das pessoas. As pessoas se sentem valorizadas, sabe? Cara. E muitas empresas hoje, elas cometem o erro da pessoa do estratégico estar tão envolvido no operacional que a empresa desanda. Porque imagina você no cunho estratégico de tentar gerenciar a operação e você operacionalmente focado na implantação do cliente X. Tu vai esquecer todo o resto do alfabeto. É aquela coisa, né? Tu delega, mas segura a rédea, né? Através Sim. de indicadores, tu controla, cobra a meta, né? Não fica solto, né? Isso. Mas tu precisa olhar isso 1 hora por semana. Mas o que a gente mais vê hoje em dia também é empresário envolvido no processo. Se o empresário não está na fábrica, ninguém trabalha. O cara é o PCP, o cara é o compras, o cara é o comercial. Nós visitamos um cliente há uns 15 dias atrás. Um cara com 80 anos, sei lá, 2.000 funcionários, que ia para a fábrica de domingo a domingo. Tá doido. Aí do que adianta ter uma fábrica desse tamanho, um monte de gente não lá faz dentro, sentido. e tu é escravo da tua própria empresa. Ah, mas ele ama. Aí as pessoas falam, mas ele ama aquilo. Será? Será que ama mesmo? E como é que você imagina a Geovendas? O que você vê para o futuro da Geovendas? Eu sei que hoje ela é muito focada na parte do têxtil. Vocês pretendem talvez trabalhar com uma outra área também, já abranger? Porque eu sei que no Sul já tem muitos clientes, né? Agora a gente está ampliando aqui no Sudeste, no Norte, Nordeste. No Norte, Nordeste e tal. Mas e outra área? Vocês pensam também Outros em trabalhar? segmentos. Outro segmento, né? Nós temos hoje clientes de outros segmentos. Faz parte do planejamento estratégico da Geovendas atender outros segmentos através dos nossos produtos, né? Inclusive, temos um produto desenvolvido recentemente só para isso. Que a gente está direcionando. Nós criamos um força de vendas para esse tipo de mercado. Para outros segmentos como alimentos, plástico, pão de queijo. Né? Se a gente quer, que a gente pode fazer. Então, papel, essa foi papel celulose, né? Papel e celulose. Indústria cerâmica. Isso. Agora até eu ia lembrar daquela de fiação de fios elétricos, né? Fios elétricos. Então, todo o segmento que está da indústria para o varejo. Então, essa é uma das vertentes que a gente tá aqui trabalhando. Recentemente, nós tivemos
o M&A aí, a fusão com a FW7, né? Incorporamos a operação da FW7 conosco, então trouxemos... Que diga-se de passagem, era o maior concorrente, né? Era um dos nossos maiores Eu não concorrentes sei se da ele região. era o maior da Mas região. da não. região ele era o maior. Não, mas do Brasil não. Do Brasil não. Da região Da ele era o região maior. ele era o maior Da concorrente. região ele era o maior concorrente, então isso para nós foi estratégico e positivo, né? Para nós e para os clientes só vão ter a ganhar com isso. Nós trazemos daí com isso toda a expertise têxtil da FW. A FW sempre foi muito forte no têxtil. Têxtil do que Têxtil, tá dizendo, tinturaria, Venda de malha. Venda né? de malha, Tinturaria. isso, né? Isso, Então nós trazemos isso. Isso é uma vertente também. E nós temos algumas frentes de inteligência artificial. inovação, né? A gente costuma colocar de inovação aí que são experimentos que a gente está fazendo. Então a gente tem uma parceria muito forte com a IBM agora, iniciando, né? Um trabalho mais próximo com eles. E a gente tem uma startup no Vale do Silício, com quem a gente também se relaciona e vem desenvolvendo algumas soluções específicas para IA. Né? A gente trouxe... tem um robô de suporte à informação da coleção. Então, ele trabalha dentro do WhatsApp, você pergunta as coisas sobre a coleção e ele responde. Nós temos também uma inteligência artificial que faz... Venda varejo, venda B2C. Venda B2C, né? A gente chama ela de Gigi IA, né? Nós temos uma outra inteligência artificial que a gente construiu para captação de leads, né? Então ele faz a busca pelo KINAI, começa pelo busca a vida KINAI, na internet, né? Isso. Começa pelo KINAI, daí depois procura a vida desse cara dentro da internet E qualifica. e diante de alguns critérios ele qualifica. Moda masculina, moda feminina, moda infantil. Aí Isso. classifica ele como frio, quente, morno, muito morno e joga dentro do mapa. Porque hoje tá tudo na internet, né? Notas fiscais, tudo, né? Tu consegue saber o que a pessoa compra. Né? O importante é você, por exemplo, fazer uma análise do site do cara, do Instagram do cara. Passar numa peneira, né? Passar numa peneira. Qualificar. Né? Isso é qualificar o lead. Isso. Então a gente Porque tem... só o CNPJ não qualifica. Entendi. E a gente tem também uma iniciativa... lógico, a gente tem que comentar todas essas decisões, né? Mas nós temos uma iniciativa em cima de uma inteligência de vendas, né? Que vai trazer algumas informações... Narita é o nome dela. Narita é o nome dela? Que vai trazer algumas informações relativas à venda para o representante em relação ao que o cliente comprou ou não, algumas perguntas assim. Então, essas são diretrizes de produto, né? Essas são as nossas diretrizes de produto. Não está descartada a aquisição de mais corporates. A gente tomou gosto pela brincadeira. Eu acho que juntos nós podemos ser mais fortes, né? Então, nós temos aí, nas entrelinhas, interesse de trazer mais corporates para este negócio. Querendo ou não, tu trouxe expertise, trouxe mercado, né? Trouxe uma estrutura. E é uma forma mais rápida de crescer. É uma né? forma mais rápida de Mas crescer. assim, é muito importante tu saber fazer. Não faria as mesmas coisas que nós fizemos nessa agora. Não. Já faria algumas coisas diferentes, mas a gente aprendeu. A gente fez. Tem aquela célebre frase, né? Que a cultura come a estratégia no café da manhã. Não sei se tu já ouviu isso aí, Não, né? não. Do A José cultura Salib come- Neto, Sandro Magaldi, do Gestão da Manhã, né? Dois pensadores fantásticos aí. E a cultura como estratégia no café da manhã. É literalmente isso. Então, se você traz para a tua corporate, né? Se você traz para a tua empresa uma outra empresa que não tem a mesma cultura, O você impacto gera é muito problemas. grande. O impacto né? é muito grande. É. Eu tive recentemente com o pessoal da Selbet lá do Sul, não sei se você já ouviu falar. A Selbet, ela vendia máquinas de escrever Olivetti. Talvez ninguém nem saiba o que é uma Meu máquina de Deus do escrever, céu, né? Isso é antigo. Isso é antigo. Mas isso é eles são antigo. gigantes, cara. É que como eu fiz curso de datilografia, eu lembro dessas coisas, que eu também sou meio antigo, né? E eles Conhece fizeram... o Lauro antigo do Indavírus? o Lauro antigo do Indavírus. E eles fizeram 44 aquisições. E conversando com eles, trocando uma racional sobre isso, eles me colocaram assim, que o mais difícil é a cultura. Seja a cultura dos colaboradores que vêm com aquela empresa, seja a cultura de processo daquela empresa, ou a cultura do founder daquela empresa que agora na fusão não está Não tá mais ali, né? não está mais ali, não está entrando, não está se habituando, etc. e tal, né? E a gente pode dar exemplos da cultura
de coisinhas pequenas até as mais gigantes, como, por exemplo, vou dar um exemplo pequeno, assim, que não tem nada a ver, mas para você ter ideia. Em determinadas empresas não existe a cultura de você manter a pia da cozinha limpa. Todo mundo chega lá e vai despejando as coisas. Em outras empresas você já tem essa cultura. Usou, lava, guarda. É um probleminha desse tamanho, mas cria ele briga gera dentro, um né? impacto cultural Enorme. enorme, porque elas não entram dessa forma, elas não se entendem dessa forma. Eu tenho um exemplo bom pra caramba pra falar disso, cara. A cultura do problema é meu, não teu, Esse é outro fantástico. né? A cultura é A minha. cultura, o problema não é meu, então não é meu problema. Se o problema não é meu, não é meu problema. A Geovendas é assim, o problema não é meu, o problema é nosso. Entendi. O problema é de todo mundo. É. O problema não é teu, é nosso. E o problema só existe para uma coisa, né? Para ser resolvido. Nós somos Acabou. solucionadores de problemas. Isso nós temos intrínseco na cultura da Geovendas. No nosso DNA. No nosso DNA. No nosso DNA nós tem isso. somos solucionadores. Se tem problema, nós temos trabalho. Não Nós tem ficamos hora. felizes quando tem problema. Porque se tem problema, tem trabalho. Se tem trabalho, tem renda. Se tem renda, todo mundo tá feliz. Se não tiver problema para resolver, o que nós estamos fazendo aqui? Não precisa solucionar Não problema, precisa né? solucionar problema, não vai vender nada. Nós não temos hora para os clientes. Não existe hora, né? Tem aquele pessoal que diz, se passar desse horário, você liga para tal plantão, né? Para tal horário de plantão. Não, a gente tem canais abertos. 24 por As 7. pessoas acionam a gente, né? Lógico, existem políticas Sim. diferentes, né? Quando, por exemplo, você vai fazer um grande evento no final de semana e você precisa alguém Full de time. plantão full time. Isso entra numa política. Agora, você teve algum problema... Teu servidor caiu. Vou dar um exemplo bem simples. Servidor caiu. O que eu faço? Cara, tem um número do WhatsApp que vai te responder. Precisa, né? Porque tem gente que vende direto, né? Não pode parar, Então, né? é a cultura de colocar o cliente no centro. E aquele negócio, parou de vender, parou de entrar dinheiro na empresa, né? E aí? Não pode. E quer ver uma outra coisa que leva a gente a... Leva esse espírito da Geovendas de colocar o cliente no centro? Nós temos por objetivo oferecer um ecossistema. É. E quando se fala de ecossistema, a gente não fala só de ecossistema de vendas. Não é só isso. Isso é o que nós fazemos, né? E com maestria e entregamos com grande valor para o nosso cliente. Mas nós temos outras variáveis no nosso ecossistema. Nós temos um ecossistema de educação. Através de uma parceira nossa, a gente oferece cursos para os nossos clientes, diagnósticos, consultoria. Temos parceira com, por exemplo, o cliente quer formar, eu sou uma private label. Eu quero começar a vender marca própria para representantes. A gente tem pessoas especialistas que são parte do nosso ecossistema que a gente indica para ir lá na empresa ensinar esse cliente a vender marca própria. Como A o cara montar confia na representante. Geovendas, no nome Geovendas, né? Lembra aquilo do começo da... Como é que nós íamos abrir uma revenda sem saber quem é a pessoa? Porque a gente tem um nome a zelar, as pessoas confiam em quem a gente indica. Então, nós temos isso no ecossistema. Agora, recentemente, a gente está trazendo para o ecossistema uma parte de conhecimento envolvendo a... Evolução humana. E a NR1. NR1, né? Não sei se o pessoal aqui de Goiânia já está sabendo, mas a NR1 vai vir com uma mudança agora, né? Passada pelo governo, onde ela vai começar a tratar também as questões de saúde mental. E você vai ter que provar que tu está fazendo isso dentro da tua empresa. Como a gente tem outras normas de segurança, vão existir as normas E relativas segurança mental. à saúde mental. E... Não, é verdade. isso mesmo. Isso é sério? Cada dia é mais difícil ser empresário. Mas isso é aí. sério mas é isso. sério, Mas é isso tá sério e vendo? ninguém tá falando nada. E ninguém está falando nada. O que Isso a vai Geo cair como uma fez? bomba nos empresários. O que a Geo fez, né? A gente está fazendo uma live, deve ir no ar por esses dias, talvez um pouco mais, talvez já tenha passado quando tu publicar esse podcast, mas ela vai por ar por esses dias, onde a gente vai ter uma especialista desta área de NR31, especialista no quesito implantar e o que as empresas devem se atentar, e vamos ter um advogado falando das consequências jurídicas disso De aí. não fazer. Aí eu te pergunto, o que isso tem a ver Com software. com software? Né? Não, ele tem a ver com o nosso ecossistema. Tem a ver com o nosso ecossistema, tem a ver com as companhias que acreditam na Tem a Geovendas. ver na empresa pensar assim, preocupação eu tenho um problema, vou ligar pro Cabral, vou ligar pro Ivo, que eles andam por aí, eu recebo muita ligação. Ivo, Cabral, tu que anda por tudo que é empresa no Brasil inteiro, o que estão fazendo em relação a isso? Entendeu? Entendi. E daí a gente traz isso, né? E isso também está no nosso planejamento estratégico, né? Colocar o cliente no centro, entregando valor
nas mais diferentes formas. E não é atirar para todo lado, tá? Porque ali não é fonte de receita, entendeu, Fábio? Sim. A ideia daquilo ali não é ganhar dinheiro com aquilo ali. É ajudar Ali mesmo o cliente a crescer, né? Ali é entregar valor para o cliente criar ter valor na autoridade. parceria. Criar autoridade. Porque eu tenho certeza que vocês têm muitos clientes que quando contratou a Giovena era pequeno e hoje são Sim, grandes, né? muitos São cases, baitas, sim, né? Sim, E a sim. Giovena São participou líderes também de dessa mercado. trajetória. Sim, e são tudo líderes mais. de mercado. certeza. São líderes de mercado. E me diz uma coisa, Ivo, Cabral, com base nessa experiência de vocês aí, porque a gente tem, de repente, tem pessoas que estão ouvindo a gente que estão começando, né? Ou que, como você falou, tá numa parte de PL, quer lançar uma coleção. O que você diria de conselho para uma pessoa dessa? Nossa. Pergunta é boa, né? Vamos lá. Primeiro ela tem que entender o caminho que ela quer seguir. Se é um caminho de fast fashion ou o caminho da região onde ela está, né? Se o caminho da região onde ela está é um caminho de representante, é um caminho de loja própria, é um caminho de loja de atacado, é um caminho de venda pela internet. Se ela é uma empresa que nasceu 100% digital, né? Que já nasce vendendo por influencer e só lá dentro ela coloca. Mas eu vou ter que responder a tua pergunta indo para um foco bem específico, né? Então, a primeira... Então, primeiro ela tem que entender o mercado que ela quer vender. Essa é a primeira, né? Aí agora vamos imaginar que ela escolha o mercado que tenha representantes. Ela tem que escolher muito bem os seus representantes e ela tem que entregar facilidade para os seus representantes para a mala dela ser a primeira que o representante abra. Tem isso. Eu já ouvi essa história. Eu digo assim, cara. Ela tem que contar uma história. Toda marca tem que ter uma história. Se tu não tiver uma história, não adianta ter representantes, não adianta ter canal bem. Você tem que ter uma histórica e essa história, você tem que vender valor no teu produto. Perdoa. Vocês não, o confeccionista, mais do que nunca, tem que entender que o mercado está mudando e está mudando muito rápido. A geração Z está cada vez mais pendendo pagar mais pela história da marca do que pela marca em si. Aprendam a fazer a história da sua marca. Aprendam a montar o propósito, venda propósito, venda alguma coisa que tenha... não venda camiseta, você venda conforto, venda não suar. Ache um propósito para que tu tá fazendo aquilo. É isso que vai vender nos próximos 5, 10 anos. Ter propósito. E comunicação. Comunicar, aprender-se a comunicar nos diferentes canais e, principalmente, frequência. Não vai vingar em uma coleção. Tem que ter constância, tem que ter frequência. Comunicar, com propósito, até que essa história colhe. Então, e hoje perca tempo procurando isso. Hoje eu vejo ainda muitos clientes que, tipo, largam na mão do representante e só querem ver pedido. Ele não tá olhando o cliente, não tá olhando... Não tá treinando o representante. Se não tá assistindo, não sabe se a mala dele é a primeira ou última, se abre a mala. Mas, cara, né? ele bota na mão do representante, mas ele tinha 30 anos de mercado. Aí me dá 10 vezes mais medo. O cara tem 30 anos de mercado, quer dizer que ele faz 30 anos a mesma coisa? Será que ele vai conseguir engajar com uma marca nova? Porque é muito fácil tu pegar a camiseta branca da Hering e vender. Quem é que não tem uma camiseta branca da Hering dentro do seu armário no Brasil? Me diz uma pessoa que não tem pelo menos uma camiseta. E vou dizer pra ti, tem e tu não sabe, porque tá com a marca de outro. Porque a camiseta é Hering. O cara compra a camiseta Hering e estampa a camiseta. É mentira, Ivo? Nós já fomos em fábrica... Já ouvimos essa história. Já ouvimos essa história. Eu tenho fabricantes que nós somos amigos, que nós gostamos deles. Eles compram camiseta Hering, estampam e botam outra... Ele garante a qualidade do produto. Que era uma das coisas que eu ia comentar. Por quê? Né? Porque ele tem uma história. Ó, minha qualidade é igual a da Hering. Mas ele tem uma história. Quando ele bota o logotipo dele na empresa, na camiseta, ele tá vendendo a história daquele logotipo. Sim. Entendeu? Ele não tá vendendo a camiseta. E no gancho que o Cabral falou aqui da camiseta e daquilo que tu brincou, é uma camiseta Hering, uma camiseta de qualidade que seja. Uma das coisas que eu ia falar também é escolha
corretamente os seus fornecedores em matéria-prima. Isso. Hoje eu aprendi uma frase com o meu célebre sócio e diretor comercial. Como é que é a história lá? O melhor não pode ser o mais barato. É impossível isso. Não dá. As Não coisas tem não casam, né? Não o tem melhor nunca é o mais barato. Se ele é mais barato, ele como. Ele não é o melhor. Não tem como. O contrário acontece. O pior ser mais caro. Isso acontece. Não- Agora, o melhor não é uma... Me diz um produto que tu conheça, que o melhor fabricante daquele produto é o mais barato do mercado. Me diz um. Não tem. Não né? tem. Não existe. O melhor não pode ser o mais barato. A Fusão mostrou isso pra nós. O melhor não pode ser o mais barato. Porque a gente tá escutando isso, né? Ah, mas o outro lá era barato. Claro, por isso que eu comprei ele, não ele me comprou. Simples assim. Coisas desse gênero. Mas é isso, então. Gostaria de agradecer novamente, né? Pela parceria, né? E Que é pela isso. oportunidade de Esperamos estarmos saber no podcast. voltar mais vezes, né? Com certeza. E eu vou te dizer que o papo tá tão legal que ia ter assunto para mais uma hora, que eu tô achando, né? Que a gente nem entrou em tudo ainda, né? cara? Não, mas com certeza. Com certeza vai ter espaço para mais. E te mais convidamos vezes. também, Fábio, para quando tu for lá pro Sul, quero fazer também uma entrevista tua lá na Apo. Claro. Né? Com certeza. Vai lá na Apo. Um abraço aí pro Eduardo, nosso amigo da Apo aí, que é o nosso braço de educação. Educação e marketing. Educação e sim. Marketing é a Apo lá de Joinville, que faz essa parceria para a Geovendas, no ecossistema Geovendas, né? E também, se tiver espaço, jogar ele no Têxtil Show, nosso amigo Henry. Pois que então, também, né? Dá um porque pulinho o lá em têxtil São Paulo. é show. É, o texto é show, a gente se lembra disso Estamos à também. disposição aí. Com certeza. E convidar o pessoal para entrar na comunidade Geovendas. Comunidade Temos uma Geovendas comunidade no WhatsApp. né? Né? Vou deixar todos os dados aqui na descrição, o site Claro, também da Geovendas. claro, comunidade contato Geovendas. nosso aí. É muito bacana, tanto para quem é cliente, principalmente para quem é cliente, mas para quem não é cliente também, para conhecer algumas tendências e algumas coisas que estamos entregando, né? A gente sempre traz lá novidades, não necessariamente só novidades de produto, mas como a gente falou, novidades do ecossistema Geovendas. Né? Isso é muito gratificante podermos fazer esse trabalho e entregar esse trabalho para os nossos clientes. Né? A gente entregar um valor que vai além do software. A gente costuma dizer isso. Nós queremos entregar para os nossos clientes algo além do software. Né? Para ele poder contar com a nossa parceria, com isso que a gente traz, visando esses pormenores que aparecem aí como pedras no nosso caminho que a gente precisa tirar. Né? A gente precisa tirar esse negócio dali para fluir liso de novo. Né? Não, com certeza. Mas é isso aí. Obrigado, então. Valeu, Obrigado gente. a todos Até vocês. mais. Até a próxima. Um Até abraço. mais.